Então eu tava falando que a mulherada vai e quer dominar o mundo, né? Total, mulherada tá em todas. Já falei pra vocês aqui nas lives, né? 73% melhorou. Obrigado, Pipico, ficou top, diz a Mari. Aí, valeu, produção. Então, assim, eu já falei pra vocês que 73% do engajamento que a gente tem aqui nas redes sociais são de mulheres, tá? 73% também, enfim, deu coincidência, né? São mulheres que já fecharam um contrato na minha empresa de pet creche, né? Então, contratos assinados, né, de pet creche são mulheres, 73% são mulheres. Aí toca do Sucinho, sejam bem-vindos. Agora tá ótimo, valeu, Carol. Então, assim, cara, a mulherada tá dominando o mundo. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A primeira turma que a gente teve da Pet Crash Turma Cheia, né, que foi que a gente lançou em janeiro, também só entrou mulherada. Só mulherada. A mulherada vai dominar o mundo. Eu quero ver agora na segunda turma, que nós vamos abrir, né, nessa semana, quantas mulheres vão entrar e quantos homens vão entrar. Toca dos Sucinhos aqui, galera, ó. Aluna da primeira turma, tá inaugurando a creche daqui 12 dias. Isso, Toca dos Sucinhos. Tá ficando bacana, galera. Curte aí, ó. Toca dos Sucinhos. Já mete o dedão, curte o Insta deles lá. Vai bombar. Turma do Focinho aqui. Show, galera. Quem é que é por trás da turma do Focinho? Me conta. Fala aí. Dia 21 tá chegando. Olha aí, ó. Toca dos Focinhos, dia 21 em São Paulo. Curte aí o Insta, galera. Vamos acompanhar. Vai bombar. Aluna nossa da primeira turma. Muito bacana. Então aí, estamos rodeados, né, de empresários do ramo pet. E esse é o nosso assunto de hoje, né? Trabalhar um pouquinho os bastidores, não tanto só os cachorros, né? Então, assim, contar um pouquinho de como foi a minha trajetória, de como que eu me vejo hoje. Daqui a pouco a gente consegue trocar uma ideia aí. Então, quem queira fazer alguma pergunta ou quem queira entrar ao vivo comigo, fazer alguma pergunta, eu gosto muito desse bate-papo porque eu aprendo muito também, tá? Então, eu trago aqui a minha experiência, mas, né, hoje temos alguém ali com 12 anos de empresário no ramo pet. 12 anos. Esse é o tempo que eu tenho de que quando eu comecei a trabalhar com adestramento. Mas abrir a empresa realmente, né? Isso são, vamos fazer 7 anos, né? Então temos uma pessoa que tem mais experiência, que com certeza tem certeza que pode contribuir muito com a gente, muito com esse bate-papo aqui. Então, por favor, né, nos ajude, comente. E quem quiser mandar uma pergunta, tem a caixinha de pergunta aqui embaixo. Bora lá. Dia 27 nesse mês iremos inaugurar a Dog Shell, creche e hotel para cachorro. Olha que bacana, parabéns, Neuza, parabéns. Mais uma mulher, é uma mulher aqui, Neuza Turmina, isso? Olha aí, ó, mais uma mulher. Essa mulherada vai dominar o mundo, cara. Vai dominar o mundo. Parabéns, mulherada, parabéns. São merecedoras de tudo isso, né? Fazem por onde? Diego Dog Walker, bem-vindo, Diego. Então hoje é empresário do ramo pet, empresário pet creche. Quero contar um pouquinho para vocês como que foi a minha trajetória, né? Eu vou trabalhar 4 pontos aqui hoje que eu elenquei, né? Mais ou menos como eu me divido dentro da minha história. Então eu tenho aqui o empresário infantil, o empresário adolescente, o empresário adulto, bem básico, e o empresário escala. Vamos trabalhar um pouquinho cada um, vou contar um pouquinho da minha história e talvez a gente se conecte aí para se achar em que ponto que a gente tá? Então assim, eu desde sempre fui um empreendedor, mesmo sem entender o que fazer, né, como que era essa jornada. Eu fui criado pelos meus avós e meu avô, desde que eu me lembro por gente, teve bar, teve boteco, né? Eu vivia num boteco com eles, com meu avô e com a minha avó. Então assim, desde cedo eu já trabalhava lá no boteco, atendia, né, fazia esses atendimentos e cuidava do boteco às vezes para o meu avô, quando ele tinha que sair, para enfim, comprar algum mantimento para casa, algum mantimento para o bar e tal. Então eu me via ali como, né, um atendente, cuidando, eu já me sentia um empresário, eu acho, né? Mas sabe o que mais chamava a minha atenção?
meu avô sempre andava com um bolo de dinheiro. E eu me achava rico, porque o meu avô sempre andava com um bolo de dinheiro. Claro, aquilo não era muita coisa, eram notas pequenas e tal, mas eu não fazia ideia, né? Então era realmente pequeno. E eu sempre achei que eu tinha muito dinheiro, porque meu avô andava com um bolo de dinheiro. E essa parte foi bem marcante, assim, porque quando eu descobri que nós não era rico mesmo, aí foi. Nós podia ser rico, né? Mas não é. Mas era muito gostoso aquela minha vida, né? Então, assim, hoje eu tô com 41 anos e naquela época era uma infância livre, né? Uma infância solta. O curso Pet Crash nos deu direcionamento para a empresa iniciar. Super indicamos. Obrigado, Raquel. Obrigado pelo teu depoimento. Então, assim, aquela época era muito livre, né? Muito livre. Então, assim, eu podia estar solto. Hoje a nossa situação é diferente. A minha filha tem uma situação diferente hoje, né? Então, assim, eu tinha muita liberdade, por exemplo, para cuidar de um bar com menos de 10 anos. Para vocês terem uma ideia, né? Hoje não tem como uma coisa dessa acontecer. Então meu avô saía e ficava uma hora fora e eu ficava com o bar aberto, cuidando do bar, né? Vendia ali o que fosse, né? Bala, cigarro, cachaça. Então esse foi o meio onde eu fui inserido, né, na minha infância e realmente foi muito gostoso, foi de muito aprendizado, né? Então tu vê o esforço que o meu avô e minha avó faziam, aquele bolo de dinheiro. Então, só para a gente trazer um pouquinho do quanto a gente tinha a liberdade naquele momento. Mesmo que não fosse um momento em que talvez uma criança normal tivesse interesse, né? Mas eu tinha interesse em aprender, em trabalhar, né? Então, eu desde muito cedo sempre fui inventor de coisas, né? Inventava coisa para me incomodar, isso sim. Então eu já trabalhei no boteco do meu avô, como eu falei. Eu já vendi picolé em praia, verão, né? Eu fui criado em Santa Catarina, então eu tinha acesso à praia, né? Então eu ia vender picolé na cidade também. Já fui garçom, né? Eu trabalhei em pizzaria, trabalhei em duas pizzarias, né? Na minha adolescência também, na época de 14 anos, mais ou menos, trabalhava em pizzaria como garçom. Então tu tinha muito essa liberdade, né? Eu já fui até... Eu abri uma empresa, eu acho que eu tinha uns 12 anos, com um vizinho meu, fizemos uma sociedade. Eu acho que essa empresa durou umas 2 semanas, talvez. Como a gente era amiguinho assim de rua, brincava e tal, eu era jovem, bem jovem, a gente brigou por alguma coisa que não tinha nada a ver com a empresa e a empresa separou. A gente tinha uma empresa de venda de ovos e coisas desse tipo assim, né? Então a gente comprava direto de quem tinha galinha, os ovos, e a gente ia revender para as vizinhas ali e tal. Coisas que, né, criança que vai fazer e tal. Então, assim, era muito legal, né? Tu tinha essa liberdade e tu não tinha esse compromisso. Então, o que mais que eu trabalhei? Eu trabalhei em vendas, com atendimento, né? Eu trabalhei numa universidade como negociador, né? Então eu negociava dívidas, né? E cobrava dívidas. Na verdade, eu cobrava não, né? Eu atendia as pessoas que queriam fazer renegociação, né? Então também fui para esse lado, enfim, quando eu estava em formação na minha faculdade, né? Então encerrei a minha carreira CLT trabalhando de caixa de banco. Sempre gostei muito de números, tá, gente? Sempre tive muita facilidade com números. Então, minha trajetória toda sempre envolveu bastante essa questão de números, né? Então, eu me vejo como um empreendedor infantil desde sempre, né? Desde sempre envolvido nessa lida, envolvido, por mais que eu não tivesse responsabilidade, estava lá envolvido nisso, tá? E o que eu defino como um empreendedor infantil? É aquele empreendedor que é mais ou menos como eu comecei, tá? Como eu comecei. Eu iniciei, eu estudei alguma coisa, comecei a colocar em prática, cobrei, mas eu não tinha, como que eu vou dizer, eu não tinha responsabilidade nenhuma, né? Era só fazer aquilo, ganhava um pilinha, né? Ia para casa, tinha a casinha, tinha meu arroz e feijão lá, tinha minha coberta quentinha. Então, assim, o empresário infantil é isso, assim, tu não tem
compromisso com nada. Daí tu vai lá, faz aquilo, ganhou teu dinheirinho, volta, vai lá, faz de novo, ganhou teu dinheirinho, volta. Então é uma fase em que as coisas são mais fáceis, né? São mais fáceis, realmente tu não tem compromisso com isso. Então também passei por essa parte. E o mais engraçado de tudo é que tu não percebe isso, né? Tu começa a perceber isso quando tu entra, digamos assim, numa fase empresário adulta, que a gente vai chegar aqui. E aí tu começa a perceber todos os passos que tu deu, todos os líderes que tiveram na tua vida, né? Então tu começa a ver essas pessoas que passaram pela tua vida, o quanto essas pessoas fizeram a tua formação para tu chegar aqui hoje, né? O que essas pessoas te cobraram, o que essas pessoas te colocaram como meta, o quanto isso fez tu se desenvolver como líder, né? Como um empresário, como um empreendedor. Então é muito bacana. Então falamos um pouquinho do empresário infantil, né? Alguém passou por essa fase aí, gente? Foi empreendedor muito cedo, tentou alguma coisa aí quando adolescente, quando criança, teve nessa veia aí alguma coisa assim? Não. Bora, galera, hoje nós vamos bater um papo aí dos bastidores, né? Não é da cachorrada em si, mas amanhã é pauleira, hein? Pauleira, amanhã tem baita assunto aí pra nós conversar. Tem duas lives, tem live de manhã, tem live de noite. É só doideira. Então amanhã tem a live às 10 horas. Devo abrir hotel junto com a Pet Crash? É um assunto interessante. Eu tenho uma opinião bem interessante quanto a isso, né? E à noite tem como os cães se comunicam, também baita assunto. Então vamos lá, ninguém comentou aí sobre empresário infantil, acho que ninguém chegou a trabalhar então muito cedo como eu. Então temos o empresário adolescente. O que eu defino como um empresário adolescente? Galerinha, sejam muito bem-vindos, quem está chegando aí agora, né? Por favor, nos acompanhe aí nas redes sociais, clica, curte a nossa página aí. E mande as perguntinhas aqui na caixinha de pergunta, tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, comenta aí mais no final da live, a gente troca essa ideia, tá bom? Então vamos lá, segundo item, empresário adolescente. Já vendi pão de mel, já vendi sapato, era dentista e mudei de área. Olha isso, cara. Olha isso, que loucura, né? Que loucura. A minha mudança também foi drástica, assim, né? A Raquel se formou em dentista, virou adestradora, largou tudo e foi, né, viver vida de cachorro. Eu a mesma coisa, né? Trabalhei no ramo financeiro quase uma vida inteira, né? Tava trabalhando de caixa num banco, me apaixonei pelos pets, virei adestrador, larguei tudo e, né? Graças a Deus estamos aí bem hoje, né, Raquel? Graças a Deus, tá tudo certo. Então, o empresário adolescente. O que é o empresário adolescente? O empresário adolescente é aquele que já está numa idade mais, né, mais avançada, eu digo assim, mais de 20 anos, pelo menos, né? Não está na dependência dos pais. Isso é o que eu digo. É aquele cara que já se sustenta, mas ele quer abrir um negócio. Então, ele vai abrir um negócio, ele é um empresário adolescente. Por quê? Porque ele tem que se sustentar a si próprio. Tá? Então, assim... sabe aquela coisa assim do adolescente de que errou, não dá nada, é só eu mesmo que vou ver, né? Então assim, é aquela coisa assim, tá de boa, né? Depois eu vejo. Então assim, o empresário adolescente é aquele que só ele tem que arcar com as consequências de coisas que ele faz, né? Então é uma fase também que tu leva às vezes as coisas mais macias, né? Mais leves, mais de boa, né? Melhor decisão da vida, olha aí, né? Eu também não me arrependo em nada, adoro. E agora estou nessa outra fase aqui de ser mais professor ainda do que eu sempre quis ser, né? Então, assim, para quem não sabe, o nome da Dálmatas sempre foi Escola Dálmatas, porque eu sempre quis ser professor, eu sempre quis ensinar a galera, e eu comecei com isso, né? Infelizmente, a minha região aqui não é muito de fazer esses cursos, né? De adestramento, como é que eu vou dizer? Adestramento positivo, né? Que foi sempre a linha que eu gostei de seguir.
Então o pessoal gostava mais aqui de esportes, mais de Schutzhund. Então eu tentei trazer algumas pessoas aqui para essa região e não rolou e tal. Então até que eu desisti de ser escola e virei só dálmatas. Mas eu vim ser professor aqui na internet agora, onde eu posso falar para o Brasil todo e sempre tem alguém aí para aprender alguma coisa e para me ensinar alguma coisa que queira isso. Então eu estou muito feliz que está dando certo, tá dando certo. Tem até aluno aí na nossa live. Show de bola. Então o empresário adolescente é aquele que montou a empresa, né? Tipo assim, adestradores, como eu e a Raquel somos aqui. Né? E a gente está trabalhando por conta, ali cuidando, a gente mesmo se sustenta, daqui a pouco tem um outro emprego. Né? Eu me mantive adestrador durante 4 anos e trabalhando no banco ainda. Né? Então, assim, o banco era o meu carro-chefe, estava lá tranquilo, o banco pagava bem e eu seguia o trabalho de adestramento, sem levar muito a sério essa questão de pensar ser empresário. Esse é o assunto de hoje, tá? Pensar ser empresário, ter esse mindset, opa, né? Eu sou um empresário agora, eu tenho uma reputação, eu tenho uma imagem, eu tenho algum compromisso talvez futuro, se eu estou indo nisso aqui, eu estou pensando a futuro, e isso é o que eu digo de ser empresário adolescente. Eu não tinha essa percepção. Eu sempre fui aquele cara que foca em fazer. Peguei e faço. Então eu pego uma coisa, eu vou e faço. Mas eu não fico pensando muito a futuro. Então, o empresário adolescente, eu me coloco nessa linha, assim. Obrigado, Raquel. Então, assim, eu me coloco nessa linha, né? De que eu demorei para realmente ser um empresário. Para pensar, sair fora da caixa. Entendeu? Sair um pouco, olhar as coisas de cima. Então, o empresário adolescente é aquele que está no meio do furacão. Né? Hoje eu trabalhei aqui, amanhã eu trabalhei lá. Não estou muito compromissado, não estou muito interessado, ainda tenho o meu emprego fixo lá, que está me mantendo e tal. Então, assim, esse momento aqui foi um momento que eu vejo que, beleza, foi legal passar, mas se eu pudesse ensinar alguém, e eu posso, né, eu ensinaria, quando tu entrar nessa fase de empresário adolescente, que você está fazendo algo que está com muita paixão, e que tu se vê fazendo isso no resto da vida, começa a estudar ser empresário. Começa a estudar ser empresário, porque vai fazer toda a diferença nesse momento aqui, enquanto é um momento que tu tem uma retaguarda, né? Então tu tem alguém lá te colocando daqui a pouco um arroz e feijão, tu tem o teto, né? No meu caso, quando eu saí do banco, eu tinha minha esposa que trabalhava, ganhava legal, então pôde nos ajudar, né? Então isso foi bem interessante mesmo, né? Então o fato de ser empresário, adolescente, me mostrou, me demorou demais para eu entender que eu tinha que me tratar como um empresário naquele momento lá. Se eu tivesse me olhado como um empreendedor nessa fase de empresário adolescente, aquela fase que eu não tinha grandes preocupações porque as coisas estavam mais garantidas, eu tinha chego onde eu estou hoje de forma muito mais rápida. Muito mais rápida. Por quê, gente? Querendo ou não, a empresa ela tem muitos processos. Né? E hoje eu vejo isso, o quanto é dificultoso, o quanto é trabalhoso, né? Quando tu tem que lidar com uma equipe grande. O quanto a comunicação tem que ser eficiente, o quanto cada um tem que saber exatamente aquilo que tem que fazer. Né? Então, se as pessoas não sabem aquilo que tem que fazer, elas vão ficar te perguntando o tempo todo. Isso é onerante, isso te toma tempo. Né? Então, assim, essa fase de empresário adolescente, eu digo hoje, tá? Toma muito cuidado com ela, porque ela é despretensiosa e daqui a pouco tu, bum, cresce. E tu não aproveitou enquanto ela não é tão grande para ter um preparo. Então, assim, quando tu entrar nessa fase de empresário adolescente, se prepara para ser empresário. O que é se preparar para ser empresário? É ver o que tu quer fazer no futuro. Tu é apaixonado por cães, né? Eu não sabia exatamente que eu ia ter uma pet creche. Isso acabou surgindo no processo. Mas eu tinha que me preparar para quê? Para ter um espaço físico, para ter funcionários,
para trabalhar com contabilidade, para saber contratar pessoas, para saber o que rege as legislações, né? Então, assim, quando que eu fui aprender isso? Agora entra a nova fase. Eu fui aprender isso quando eu entrei na fase de empresário adulto. Vou tomar uma aguinha aqui que já tá seca, cara. Faz sentido isso para vocês, gente? Vocês passaram por isso também? Talvez as nomenclaturas que eu estou usando aqui, porque elas não são nomenclaturas convencionais, são nomenclaturas minhas, né? Eu coloquei essas nomenclaturas para, enfim, ficar mais fácil para eu entender, né? Mas faz sentido isso para vocês? Me comenta aí, faz favor. Kelly Schneider, bem-vinda, Kelly. Refúgio dos Cães, aê, Eliane, é isso? Ou é Elaine? Eliane? Eu vou aprendendo, né, galera? Eu vou aprendendo. E aí, meus amigos, faz sentido isso para vocês? Essa questão de ser empresário, de empreender. Já vi que tem perguntinhas aí, né? Vou responder daqui a pouco. Eliane, show, mas tava quase. Acertei, né? Acertei e errei ao mesmo tempo. Vamos lá. Em uma semana já estou com 5 cachorros. Nem imaginava. Tô assustada. E tem mais vindo, mas vai dar certo. Carol, para com esse negócio de vai dar certo. Já deu. Já deu. Tu pode estar assustada, mas já deu. E agora o que tu tem que fazer é se preparar cada dia mais. Porque hoje é 5, amanhã é 10, depois é 15, depois tu tá atendendo mais de 100 cães por semana. Cara, isso é impressionante. É impressionante. Então, quando o trabalho é bem feito, a coisa anda. Quando o trabalho é feito com amor, a coisa anda. Raquel colocou aqui, total sentido. Tudo faz parte do processo e sempre temos que nos preparar para cada etapa. É isso aí. E às vezes a gente cai as coisas no colo, né? Tipo, a Pet Crash, pra mim, ela meio que caiu no colo. Não tinha uma pretensão, não tinha uma ideia, até que surgiu uma tutora, uma cliente, né? E que pediu pra deixar 2 cães lá pra mim, pra passar um dia lá. E eu disse, beleza. Mas eu já tinha tino para um negócio, né? Eu já tinha, opa, é uma oportunidade. Né? Eu aproveitei aquela oportunidade, mas eu não tinha o planejamento. E eu acho que esse momento, né, de empreendedor adolescente, de empresário adolescente, que a gente tinha que buscar essa preparação. Né? Que daqui a pouco é aonde a... Deixa eu ver aqui, agora esqueci o nome. A Carol, é onde a Carol tá. Né? Então assim, a Carol tá com 5 ali. Daqui a pouco ela vai estar com 10, daqui a pouco ela vai ter que ter ajuda de alguém, vai ter que contratar alguém. Né? Ela sabe que daqui a pouco, quando contratar alguém, daqui a pouco tem que ter contabilidade, daqui a pouco tem que aprender sobre contratação para contratar uma pessoa bacana. Né? Então, esse tipo de preparo, que quando a gente entra num turbilhão e está passando pelaquela fase do empresário adolescente, a gente não pensa nisso. Né? Eu não sei se a gente não pensa nisso porque isso não é nos ensinado. Hoje a nossa educação quase não compreende isso, né? Quase não tem isso nas nossas escolas. A gente acaba meio perdido, assim, né? Eu sei que tem pessoas que têm o tino já desde muito cedo para ser empresário. Eu vejo que eu tinha o tino para fazer um negócio, mas a estruturação completa nunca passou pela minha cabeça. E nessa fase aqui do empresário adolescente fez total sentido a falta que me fez de preparação aqui. Porque quando eu entro na fase de empresário adulto, o que eu defino? O que é um empresário adulto? É quando eu tenho que contratar a minha primeira pessoa. Que é o momento que a Carol daqui a pouco vai estar. Não sei se a Carol já não tem ali, né? Não tem alguém para ajudar ela e tal. Mas quando eu me vi precisando de alguém para ajudar, olha a responsabilidade que é isso, tá? Não é a responsabilidade de tu colocar uma pessoa lá para cuidar dos cães. Não é essa a responsabilidade que eu estou falando. Hoje nós não estamos falando dos cães em si. É a responsabilidade que tu tem com aquela pessoa. Todo dia 15, dia 30 tem que pingar salário.
todo quinto dia útil, né, dia 20, tem que pingar salário. Né? Tem as passagens, tem todos os custos que tu tem com uma pessoa. E quando entra nessa parte de empresário adulto que alguém depende de ti, meu, pesa nas costas. Pesa, tá? Então, assim, meu primeiro empregado, meu primeiro colaborador, né, foi um cara muito bacana, me ajudou demais. Mas vocês não fazem ideia a responsabilidade que eu tinha e o medo que eu tinha de faltar. Medo que eu tinha de faltar, porque quando eu contratei ele, eu já dependia exclusivamente de mim ali, né? O arroz e feijão estava garantido, a patroa já tinha colocado lá. Mas tu ter alguém e que não interessa se tem serviço ou não tem serviço, dia 15, dia 30 tem que pingar. E por que eu digo assim que é pesado? Cara, porque às vezes é um pai de família, uma mãe de família, tem um filho, mas depende, se não tem filho ou não, depende daquele salário. Aceitou trabalhar para ti por alguma coisa, porque precisa também. E aí começou realmente algo a ficar mais pesado, algo mais maduro, algo adulto. Deixa eu ver o que as pessoas colocaram aqui. Por enquanto sou eu e meu marido, né? Saber lidar com os tutores, deixa eu ver. A pessoa que tem ideia de abrir pet creche hotel precisa saber lidar com cães e principalmente com as pessoas. Gente, isso é uma coisa que sempre me falam nas entrevistas, né? Eu prefiro lidar com cachorro do que com gente. Aí já começa a me preocupar, né? Porque tá falando com quem? Com gente? Eu tô ali, né? Vai encontrar cliente todo dia, vai vender o peixe para os humanos, né? Então, quem não gosta de trabalhar com gente, daqui a pouco tem que trabalhar numa mesa, carimbando papel, alguma coisa assim, ver uma pessoa por dia só para entregar os papéis, buscar os papel, né? Num ambiente nosso de pet creche, lida muito, muito com pessoas, muito mesmo. Até porque é equipe de trabalho, até porque é contato com o cliente todo dia, todo dia. Então, tá fora. Quem ama cachorro e quer trabalhar só com cachorro, não vejo onde. Por enquanto sou eu e meu marido, boa, Carol, né? O início tem que ser assim, tem que ser pontual, devagar, né? Vai crescendo. Verdade. Passei 20 anos como bancário no Banco do Brasil e agora, 57 anos, me tornei empresário. Comprei uma creche já funcionando e estou aprendendo enquanto toco a empresa. Bem mais difícil. Não teve o tempo de maturação, né? De evolução como empresária. Simplesmente caiu de paraquedas e virou empresária. Talvez já tivesse conhecimento, né, de toda a trajetória da tua carreira e tal. Não fosse totalmente cru no processo. Mas não é moleza, né? Não é moleza. Bem como tu disse ali, bem mais difícil. Turma do Focinho, já tenho 3 funcionários. E aí, como é que tá essa peleia? Precisa lidar com os dois, porque não é fácil. Fácil a gente é que estraga. É que tu tem que ter regras claras, né? E entender que respeito acima de tudo. Né? Então, quando tu trabalha com respeito, as pessoas, na maioria, te respeitam. E quando tu trabalha com regras claras, a coisa fica muito mais fácil. Então, vamos lá. Eu entrei no empresário adulto, que foi quando eu tinha funcionários. E aí começou aquela coisa assim de que todo mês tem que comparecer, tem que pagar, tu tem um compromisso, então tu tem que trazer serviço, aquela parte da empresa tem que começar, né, a evoluir, a ter mais clientes, né? Então assim, essa é a terceira etapa. É onde eu começo a ver que eu tinha que ter um preparo maior na adolescência, como eu já falei. Então essa é a terceira etapa. O empresário infantil, o empresário adolescente e o empresário adulto. Agora onde eu tenho uma responsabilidade de terceiros, né? De uma família que está lá trabalhando comigo. Isso realmente me pesou muito, mas me fez crescer muito. Me fez crescer demais quando eu tive essa responsabilidade aqui.
fez a empresa também tomar um rumo diferente. Foi bem bacana essa parte aqui. Foi aonde eu me experimentei de leve, né? Ah, iniciaremos com 2 pessoas, no caso eu e meu filho. Show de bola, gente. Show de bola. Né? Eu acho que esse é o início, né? Eu iniciei, eu e a minha esposa. Minha esposa trabalhava fora, então ela me ajudava quando chegava em casa. Inclusive ela começava a trabalhar, se eu não me engano, 7 horas, 7 e meia. E tinha cachorro que a gente buscava 6 horas da manhã. E às vezes quando eu não podia buscar, ela ia buscar antes do serviço dela. Então, gente, é assim que funciona. Assim que é o negócio. É gostoso assim. Se tu consegue fazer já maior, mais grande, né, com mais grana, show de bola. Mas nem sempre é assim. Nem sempre se começa um negócio assim. Na verdade, essa é a exceção da regra, né? Começar um negócio grande é a exceção da regra. Então, a regra, na verdade, é começar um negócio pequeno, começar um negócio contigo lá, né? Então, a moto aí passando. Então, esse é o processo, né? Então, assim, quando o empresário é adulto, eu comecei a ter mais funcionários, a empresa começou a crescer, né? Eu cheguei no segundo ano já a ter 3 funcionários. 3 funcionários. Foi quando eu fui para o espaço maior, né? Enquanto era o espaço menor, que era na minha casa, eu tive 1 funcionário só. E aí, quando eu fui para o maior, que deu um boom inicial, assim, porque eu acabei saindo de 150 metros quadrados, podendo atender aí na média de 10 cães por dia, para um espaço de 1.000 metros quadrados, podendo atender aí 40, 30 cães por dia, eu tinha espaço para atender, mas eu não tinha mão de obra para atender, né? Então eu entrei nessa fase adulto bem devagar, né? Com um funcionário primeiro, aí passamos 1 ano juntos ali, trabalhando, aprendendo, montamos o espaço novo juntos, né? E aí quando veio o espaço novo, veio outros colaboradores, onde foram agregando. Aqui, quando veio os outros, eu já estava com a ideia um pouco mais evoluída sobre ser empresário, sobre como tomar cuidado da empresa, sobre, né, como contratar, né, como cuidar de forma geral. Isso fez toda a diferença. Quem tiver perguntas, dúvidas, mandem na caixinha. Isso aí. Então, assim, nessa fase foi onde eu fui criando casca, fui crescendo a empresa devagarinho. E aí tu vai conhecendo pessoas, né? Vão entrando pessoas, tu vai aprendendo com essas pessoas, né? Pessoas vão saindo, vão buscando outras coisas, vem, né? Pessoas de todos os tipos, com todas as dificuldades, né? Com todos os gares. Então, assim, é um momento de muito aprendizado, essa fase de empresário adulto, quando você começa a ter os seus primeiros colaboradores, os seus primeiros funcionários, as suas primeiras garras nas costas aqui, eu digo, porque a obrigação é total tua, né, de ter que pagar essas pessoas, enfim, elas te dão uma mão de obra, te dão um serviço e você, em contraparte, paga por isso, né? E eu tenho o maior orgulho disso que eu vou falar para vocês aqui agora, que é eu nunca atrasei nenhum salário. Eu tenho orgulho disso, gente, porque eu vivo, e eu acho que vocês também daqui a pouco vivem, ou viveram, em momentos muito distintos aqui no nosso Brasil, né? Em momentos de muita dificuldade, momentos de melhora, né? Em momentos onde no teu convívio, tu vê pessoas com dificuldade financeira, tu vê pessoas recebendo salário atrasado, de empresas muito grandes e tal. E eu sempre tive para mim isso assim, eu vou fazer coisa certo. E, gente, já aconteceu, tá? Como a gente tá falando de ser empresário aqui, eu vou abrir o jogo aqui, já aconteceu de eu ter que abrir mão de salário meu. Já aconteceu várias vezes, de abrir mão de salário meu, de pedir dinheiro emprestado para pagar funcionário. Mas eu nunca atrasei um funcionário. Eu atraso o que for e não atraso um funcionário. Para mim, pessoas são mais importantes que qualquer outra coisa. Então, aquelas pessoas estão lá porque eu escolhi elas lá e por minha escolha eu coloquei elas lá. Por mais que há uma troca, né? Daqui a pouco, esse funcionário não é bom, daqui a pouco tem que trocar e tal, beleza, mas quem selecionou ele foi eu. Então, eu que arque com essas consequências. Né? Então, para mim é importante honrar isso, né? Por mais que
nem sempre eu tenha isso de contrapartida, isso para mim é importante. Então essa fase adulta realmente me trouxe muita casca, muito entendimento de pessoa. Por mais que hoje eu ainda vejo que contratar pessoas, né, são duas coisas que para mim andam muito juntas, em dificuldades no ramo que eu estou trabalhando, pet creche. Uma é cães em grupo e a outra é contratar pessoas. São os dois itens que estão, assim, para mim, lá em cima de mais difíceis. Né? Por quê? Porque cada vez aparece um jeito diferente de pessoas, cada vez aparece um jeito diferente de cachorro. Então, quando acha que tu alinhou, eu quero pessoas assim, né? Com mais de 25 anos, que não mora mais na casa dos pais, que depende do serviço, pai, eu quero isso aqui, isso aqui. Pô, e tu bota uma pessoa lá com esse perfil e, cara, vira uma M. Não deu certo, né? Aí tu pega o cão lá, a mesma coisa, eu quero o cão com esse perfil, esse perfil. Então tu avalia tudo, né? Dá 2, 3 meses, pô, o cachorro se transforma. Então assim, esse para mim é as duas engrenagens que elas estão sempre que sendo, estão todo dia tendo que ser ajustadas. Contratação de pessoas, eu acho muito difícil, né? E o manejo de cães em grupo. Eu também acho muito difícil. Eu entendo muito de manejo, mas todo dia eu sou desafiado. Todo dia tem um cachorro que nos desafia. Todo dia tem um cachorro que a gente tem que evoluir. E com pessoas a mesma coisa. Todo dia eu sou desafiado a evoluir, a treinar aquela pessoa, a fazer com que ela consiga desenvolver mais. E aí é onde a gente entra no último item de ser empresário, que é empresário escala. Deixa eu tomar uma água de novo. Tá fazendo sentido isso aí pra vocês, galera? Hoje o assunto não envolve cachorro, mas envolve pessoas. Pessoas que cuidam de cachorro. É importante. Pessoas são muito importantes. Se tu quer trabalhar só com cachorro, não vai conseguir. Faz sentido isso pra vocês, gente? Muito importante. Muito importante. Por trás de todo cachorro tem pessoas. Não adianta. Não tem o que fazer. Tu vai trabalhar, tu vai ter um patrão, tu vai ter um colega. Tu tem que se dar bem, tu tem que viver em comunidade. Por mais que tu tenha dificuldade, às vezes, de viver em comunidade, né? Tu tem que conseguir se comunicar quando tu tiver que se comunicar. E isso é crucial, né? Hoje a gente se vende o tempo inteiro. Na sua empresa há muita rotatividade de colaboradores? Sim, tá? Geralmente é 1 ano. A rotatividade geralmente é 1 ano, né? Eu tenho algumas pessoas que têm ficado mais, tá? Que são pessoas que estão ganhando cargos maiores, né? Que estão evoluindo dentro da empresa, justamente porque se veem muito naquele processo, né? Mas como acaba sendo assim a parte base, né? A parte de base de colaboradores, que é o monitor, né? Ele tem bastante rotatividade, né? Porque daqui a pouco é só um processo que aquela pessoa está passando, né? Para conquistar o sonho dela. Ela quer ser dentista, como a Raquel, né? Quis ser dentista, então ela vai trabalhar de monitor, né? Porque ela gosta de cães para poder bancar a faculdade dela. Ou enfim, um ensino, alguma coisa que vai dar uma oportunidade para ela conquistar o sonho dela. E isso é total. Desculpa, gente. Isso é total do jogo, né? Total do jogo. Então, e eu acho assim, eu valorizo isso também. Eu valorizo, porque aquela pessoa vai desempenhar um papel muito melhor sabendo que ela tem um sonho lá na frente. Né? Então, as pessoas quando vêm com esses objetivos trabalham muito bem. Uma pena que fica um pouco. Né? Agora mesmo nós temos aí uma colaboradora que pediu para sair, o que realmente tem feito um bom trabalho lá. É uma pena ela estar saindo, né? É difícil tu contratar pessoas que desempenham realmente um bom trabalho, né? Mas ela tem um sonho, né? E ela está beirando o sonho dela, então, né? Aquele processo conosco foi um processo que ela tinha que passar para dar base para ela, para ela seguir.
Tu não tem que se preocupar tanto com isso, né? Tu tem que se preocupar em ter uma equipe boa e formas de treinamento e formação de funcionários de forma rápida, tá? Não ficar enrolando. Sempre tem que ter uma formação rápida, sempre tem que ter essa ideia. Vai sair alguém, né? E outra, né? Leva os funcionários de vocês com toda a coerência do mundo. Diz assim, ó, se vai sair, se pretende sair, tenta me avisar um tempo, tu sabe que a gente precisa contratar, enfim, tenta levar essa coisa bem na boa. Mas mesmo assim é pouco tempo, tá difícil hoje em dia montar equipe. Um ano eu acho pouco realmente, tá? Eu acho pouco. Eu sei que é normal ter rotatividade, mas tem empresas que estão tendo rotatividade inclusive menor que a minha, tá? Estão tendo aí 6 meses de rotatividade. A gente está numa onda aí também de muitos empregos, né? Muitos empregos e poucas pessoas capacitadas. Então acho que por isso que tem muito emprego e pouca pessoa capacitada. Mas é porque as vagas exigem mais, enfim, experiência, o nível, né? O que for. Então, assim, essa rotatividade vai ser do jogo sempre, tá? Ainda mais porque é um serviço de base, um serviço com salário base, né? Então, assim, tem muitos serviços, muitas empresas que contratam também sem experiência. Então, aqui a gente contrata sem experiência, a gente ensina, né? Então, aquelas pessoas que se veem muito nesse processo, né? Hoje a gente tem a Karina, por exemplo, né? Vou trazer aqui o exemplo dela. A Karina é uma pessoa que é formada em segurança do trabalho, né? Estava vivendo um momento de dificuldade de emprego, né? Tava quase 3 anos que não conseguia emprego na área dela, e ela tinha o cachorro, e eu fui aí o treinador, né? Eu ajudei ela com o cachorro dela, e ela sempre perguntou se tinha alguma vaga e tal, e eu não gostava muito da ideia de contratar clientes, porque eu já tinha tido uma experiência com outro cliente que eu tinha contratado, e tinha ficado 30 dias só comigo, e a gente acabou saindo, terminando esse vínculo e não foi bacana, e não, foi uma experiência ruim. E aí eu tinha colocado que eu não gostaria mais de contratar cliente. Mas a Karina estava lá, seguido ela perguntava. E aí, num determinado momento, uma outra funcionária ia ter que se afastar para fazer uma cirurgia que precisava. E eu, assim, meio nas pressas, assim, eu pensei na Karina. Eu disse, vou chamar ela, né? Vou dar essa chance. Ela já perguntou algumas vezes e tal. E aí chamei, conversei com ela, expliquei, olha, Karina, é para 30 dias, mais ou menos, é só para suprir essa vaga, né? Tu sabe que eu não tenho vaga para te contratar e tal, mas acho que é bacana e tal. A gente vinha conversando sobre alguns outros projetos que talvez ela pudesse me ajudar, mas não ser fixo ali. E a Karina veio com tanto gás, com tanta vontade, e que eu olhei assim, como é que eu vou fazer, né? Porque ela estava sendo melhor funcionária do que todos que estavam lá contratados, né? E aí eu disse, como é que eu vou fazer? Porque eu também, né, cuidava do pessoal que estava lá, né? O pessoal estava lá porque eu contratei, não simplesmente tinha que demitir alguém para contratar a Karina, porque a Karina se mostrou melhor naquele pequeno espaço de tempo. Então eu pensei e dei um passo um pouco além, fui um pouco ousado, coisa de empresário, né? Se coloca mais em risco, e eu contratei a Karina, né, por todo o desempenho que ela teve em 30 dias. Eu disse assim, não, eu não posso deixar alguém que com esse desempenho, né, então daqui a pouco, mais pra frente, ela podia, né, regredir ou não ter aquele desempenho, enfim, né, mas eu não podia ver aquilo que ela fez em 30 dias e deixar ela embora. E aí eu peguei e contratei, dei o papel para ela lá, para ela trazer os documentos da carteira dela, aquela coisa arada toda, mesmo não tendo vaga. Eu pensei para mim, eu não posso deixar alguém com esse perfil embora. E aí deu 3 meses, ela virou minha coordenadora e hoje é ela que manda em tudo lá, tá lá 3 anos, fechou 3 anos em abril comigo. Então assim, quando tu é empresário, né, tu também tem essa questão de tino, de sentir as coisas, né, de se colocar em risco. Então, assim, eu me coloquei em risco contratando a Karina, porque eu não tinha vaga e a Karina podia estar ali só fazendo uma firula, um mês ali, varrendo muito bem e tal, né? E depois não dar sequência naquilo, porque eu contratei ou coisa do tipo, né? Enfim, não é uma coisa bacana, mas poderia acontecer, mas foi totalmente o contrário. A Karina veio, fez um fuzuê, tomou responsabilidades para si que eram minhas,
né? E me ajudou demais. E hoje ela é a patroinha que a gente chama lá, né? Ela que comanda tudo, né? Então, assim, ela me ajuda muito e uma das possibilidades de eu estar com esse projeto aqui na internet também é por causa dela, né? Também é porque eu posso confiar nela e ela faz esse grande trabalho lá. E aí que entra o último, né? Que é o empresário escala, que é quando, isso aí, Mari, apostar, né? A gente aposta, a gente tem o tino, tem o cheirinho, né? E aposta, às vezes não dá certo, faz parte do jogo errar, né? Mas se tu não colocar isso para frente, não botar na prática, tu não vai saber. Então aí que entra o empresário escala, que é onde começam a aparecer. Deixa eu só tirar isso aqui, gente. Tá me incomodando esse cabo aqui. Então entra essa parte, apostar no que acha que vai dar certo. Então assim, quando entra nessa parte do empresário escala, é o quê? É quando tu começa a ter pessoas que estão alinhados com os teus pensamentos e que estão dispostos a dividir tarefas contigo que antes era só você que fazia. Então eu passei muito tempo sendo o RH, sendo contas a receber, sendo contas a pagar, sendo o motorista, sendo o treinador monitor, né? Sendo todo o processo. Todo o processo. Isso é do jogo, mas tu começa a ganhar corpo quando tu consegue encontrar essas pessoas, né? Consegue encontrar essas pessoas que querem realmente te ajudar nesse processo, né? E se veem nesse processo, faz sentido para elas esse processo, né? Então, quando tu começa a dividir essas tarefas e que tu começa a pensar mais na parte estratégica da empresa, na onde tu se vê com a empresa daqui 5 anos, né? Então, tu começa a ter mais esse tempo, né? Então, hoje a gente tem na Dálmatas 10 pessoas trabalhando, né? Eu tenho 2 meninas lá dentro que são coordenadoras, uma é coordenadora administrativa e a coordenadora geral, que é a Karina, coordenadora geral. Então, assim, essas me tiraram muito dos processos que eu tinha. E quando a gente entra nesse empresário escala, eu vejo que é uma fase mais difícil. Por quê? Porque tu começa a delegar funções. E aí, gente, tu criou uma empresa, tu, né, fez ela nascer lá do bercinho, tu cuida de tudo, tu sabe tudo que está acontecendo e daqui a pouco tu começa a largar um pouco isso, né, para outras pessoas cuidarem também. O quão difícil isso é pra gente. Porque antes tu tinha tudo aquele controlinho ali, tudo certinho, tudo, né? Tava tudo na tua cabeça e agora tem outras pessoas também te ajudando a pensar, também fazendo os operacionais diferentes, né? Então, assim, o quanto isso é difícil, mas o quanto isso te torna escalável no teu negócio. Porque tu começa a pensar de forma estratégica no teu negócio. Na verdade, tu tem tempo para pensar de forma estratégica, tu tem tempo para aprender a ser empresário de forma estratégica, né? E quanto isso fez a Dálmatas crescer também, né? Então hoje a gente pode ter esse monte de gente trabalhando, esse monte de gente me ajudando a pensar, pessoas estratégicas dentro da empresa, né? E como é possível a gente ampliar os negócios, crescer, tanto que eu estou aqui agora, de novo, ensinando vocês, eu tenho tempo para fazer isso agora, né? Então, assim, como é gostoso lidar com esse processo. Eu sempre gostei dessa ideia de ser professor. Inclusive, já fui professor até de catequese, gente. Pensa, criançadinha de 9, 10 anos. Por 3, dei 1 ano e meio de catequese pra galera. Foi uma experiência muito bacana. Difícil também, mas muito bacana. Então, assim, né, falamos aqui, empresário infantil, que é aquele empresário que não tá nem aí para nada, não tem compromisso com nada, tá tudo certo. O empresário adolescente, que é aquele empresário que só tem o compromisso consigo mesmo, se der errado não tá nem aí, é eu mesmo que vou tomar a rajada, tá tudo certo. O empresário adulto, que é quando a gente entra na fase de ter um funcionário, e aí que começa a pesar, porque tem alguém que depende de você. E o empresário escala, que é quando você solta as rédeas da sua empresa. Isso aqui é muito importante, gente. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Quem aí tem medo de largar as rédeas da empresa? Quem aí já passou por isso? Eu tive muito medo, gente. Tive muito medo.
Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Quem aí tem medo de largar as rédeas da empresa? Eu já vou explicar um pouquinho. Não é simplesmente, ó, larguei a Bangu, né? As outras pessoas vão cuidar. Não. Quem aí tem medo? Tu ri, né, Kelly? 2 anos e meio. O que é isso? Nunca passei por isso. Meu Deus. É um processo dolorido, tá? É um processo dolorido. Mas é uma oportunidade de crescer, é uma oportunidade de ter pessoas boas do teu lado. Transporte. Eu não tenho medo, porque hoje eu cuido de tudo. Não teria medo de delegar? De deixar outras pessoas cuidando do teu negócio? Então, é importante demais a gente entrar nessa fase, tá? É onde a empresa vai pegar corpo, é onde a empresa começa a não ser mais só a tua cara, né? Então, assim, eu demorei quase 6 anos, não, pouco menos, para tirar a minha cara da empresa e a empresa ser a Dálmatas, né? Então demorou um tempo, né? Para que a empresa tivesse o nome dela e não o Carlos. Por muito tempo as pessoas levavam o cachorro na creche do Carlos, mas a minha empresa sempre teve um nome. Mas não, pessoas confiam em pessoas. Então assim, quando tu começa a pensar de forma estratégica, né? Ainda não estou nessa fase, sou empresariário. Boa. Boa, gostei dessa aí. Empresariária, boa. E é justamente isso, né? Tu vai te libertando aos poucos, né? Tu vai tirando as grades do teu empresariário aos poucos. Mas tu não vai desligar geral. Pessoas vão fazer a parte processual para ti, mas tu tem que estar ali, sempre, né? Olhando para o teu negócio. E agora eu vou fazer uma pergunta, gente, que é muito importante, tá? E para quem é empresário, tem que saber, tem que saber. Qual a única coisa, tá, que você não vai deixar de fazer nunca na sua empresa? Qual a única coisa que você não vai deixar de fazer nunca na sua empresa? Comenta aqui. Tem que saber essa, gente. Bora? Eu vou entrar nas perguntas, 9 horas já. Tem 2 perguntinhas aqui. Quem quiser já aproveita e manda perguntas. Aí eu vou encerrar com essa resposta agora. Qual a única coisa que você, empresário, que você, dono do seu negócio, nunca vai deixar de fazer? E nunca pode deixar de fazer. Qual é a única coisa? Treinamento. Não é isso. A parte estratégica também não é isso. Mas está envolvido. A parte estratégica, ela pode ser desenvolvida por um time, né? Estudar. Ainda não é isso. O que mais, galera? Qual é a única coisa que você nunca vai delegar a alguém? O que você não pode delegar a alguém? Qual é a única coisa que você, proprietário, né, empreendedor, vai sempre ter que fazer? Vamos ver o feedback dos clientes. Também não é isso. Vamos lá, galera! Vamos! Tem uma coisa em específico. Uma coisa em específico. Mais alguém? Direct, eu não entendi.
Vamos lá, para nós não se estender muito, então, vamos dar sequência aqui. Direcionamento. Isso aí. Isso aqui. Direcionamento. O que é direcionamento? Parabéns, turma do Focinho. Tomada de decisão. A única pessoa responsável pela sua empresa é você. Então, tomadas de decisões, direcionamento, para onde a sua empresa vai caminhar, só depende de você. Você não pode colocar essa responsabilidade em ninguém. Por mais que seja uma pessoa que está lá há 10 anos contigo, que te ajuda no estratégico, tá? Aquela pessoa não vai ser responsável por uma tomada de decisão, por um direcionamento, por um alinhamento daquilo que você tem como valor na tua empresa. Entenda isso. Você não vai conseguir colocar a culpa em ninguém além de você. Então você é o único responsável por tomar a decisão, por alinhar o caminho. Tomada de decisão é a única coisa que você não vai delegar para ninguém. Se a tua empresa perdeu o rumo, ou você perdeu o rumo porque você não soube alinhar, ou você delegou uma coisa que não poderia delegar. Tá bom? Eu encerrei com essa, agora vamos às perguntas. E isso demora pra gente saber. Demora. Mas vamos lá. Perguntinhas aqui. Quando você abriu sua Pet Creche, já sabia tudo de coordenar uma empresa? Sabia nada, gente. Sabia nada. Quando eu abri a Pet Creche, eu estava no empresário adolescente. E como eu disse, quando é um empresário adolescente, que é só você que está ali trabalhando, não tem outras pessoas dependentes disso, aquilo não te faz tão enraizado assim no negócio como ser empreendedor. E aqui se eu pudesse ensinar alguém, eu diria, quando você está nesse momento aqui, que ainda não depende, não tem outras pessoas dependendo de você, aqui é o momento de tu virar realmente empresário, de tu estudar sobre isso, de tu saber para quando ter uma pessoa lá alinhada contigo, trabalhando contigo, você saber gerenciar e não ter problema, porque funcionário ruim quebra empresa, dinheiro quebra empresa, né? Então assim, é imprescindível você aprender. Então quando tu tá lá na adolescência empresarial, realmente tem que ter. Precisa abrir já com câmeras? Não, eu não tinha câmera quando eu abri. Inclusive as câmeras que eu tenho são só para mim. Não entrego para cliente, tá? Eu não trabalho com Big Brother. Não gosto. Quem quiser, por favor, coloque, se sinta à vontade, se seus clientes gostam. Beleza, eu nunca liberei. Todo problema é um problema de liderança. É isso aí. É isso aí. Qual foi o pior momento para ti como empresário? O pior momento foi aquilo que eu disse, né? Quando eu entrei no empresário adulto e que eu era responsável por pagar alguém e chegou um momento da minha empresa em que eu não tive dinheiro para pagar. Como eu disse, eu nunca atrasei um salário, eu me virei, eu fui atrás, pedi dinheiro emprestado, né? Meu sogrão, que não escuta as lives, acho que ele não tem Instagram, mas ele já me quebrou algum galho, né? Então, esse é um momento ruim para mim. O que tira o meu sono hoje, é não ter dinheiro para pagar a folha, tá? A minha folha de pagamento hoje é perto de 20 mil reais. Então, é alto. E tem que faturar. Todo mês eu tenho isso. Não tem, né? Aí veio a pandemia e mostrou que, cara, se tu não tem caixa, tá ferrado. Tá ferrado. A pandemia mostrou para todas as empresas que quem tem caixa é rei. Quem tem dinheiro é rei. Quem conseguiu se manter no mercado, né, é porque tinha dinheiro em caixa. Olha quantos lugares aí, plaquinha de alugar para tudo quanto é lado. A empresa se encaixa. E nós não tínhamos muito caixa, né? A nossa sorte foi que nosso lugar não é
alugado. Se eu vivesse de aluguel no lugar que eu tenho hoje, tá? Seria aí uns 8 mil reais de aluguel, eu não sobreviveria como empresa, tá? Então, sim, isso foi um momento difícil, né, dessa questão aí da pandemia, mas foi para todos, né? Foi para todos, mas mostrou que quem tem caixa é rei. Então, assim, cuide do seu financeiro, tenha caixa, tá? Pelo menos 6 meses do teu faturamento guardado. A gente nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe. Então, o meu pior momento foi não ter dinheiro para pagar um funcionário. E aí tem que correr atrás, tem que pedir dinheiro emprestado, tem que fazer... Porque foi o momento mais difícil. Então, para eu chegar a não ter dinheiro para o funcionário, é porque eu já vinha capengando há algum tempo, né? Então, isso não acontece do nada, né? Então, assim, coisas que todo empresário vai passar e que é normal disso acontecer, tá bom? Como vocês fazem para entregar o pet não tão sujo? É só não sujar. Brincadeira. Mas a gente estipula horários tipo de cancha de areia, abre até as 2, 3 horas da tarde, a piscina até as 2, 3 horas da tarde, deixa o cachorro secar mais ao natural, se precisar dar uma secadinha, né? Então assim, a gente já orienta os tutores que ali vai ser cachorro, vai se sujar, vai voltar babado, tá? Então assim, é uma questão de orientação e comunicação. Se você vende que vai entregar um cachorrinho mais limpo, você tem que entregar, tem que estar no seu preço uma limpeza desse cachorro, porque é mão de obra, é tempo, tá? E eu não tenho isso, eu não cobro por isso, então eu não entrego isso. Então eu entrego o cachorro, né? Eu posso dar uma passada de toalha nele no final e tal, se ele tiver muito, muito sujo e tal, mas não é uma coisa que eu tenho de praxe. Eu já vendo, isso aqui vai ser cachorro, tá? Vai se sujar, vai brincar, então é isso aí, não tem muito esquema não, tá? Então, o esquema é entrega aquilo que tu vendeu, tá? Entrega aquilo que tu vendeu. Tenha bastante cuidado com o que você vai vender. Vamos ver aqui em São Paulo, onde estamos, o aluguel é muito salgado. Todo o aluguel em São Paulo é salgado, até o que você achar mais barato pro resto do Brasil vai ser salgado, né? Pet Mascote Clube fez uma solicitação para entrar ao vivo. Quer entrar ao vivo mesmo? Eu te aceito aqui. Me avisa. Qual a dica que você dá para quem está começando? A dica que eu dou para quem está começando, tá? 3 coisinhas básicas. Tenha um mentor, tá? Isso facilita muito para tu não rasgar dinheiro, não botar dinheiro fora, trabalhar com regras coerentes, né? Ter alguém para te ajudar. Comunidade, sempre bom trocar informação, tá? A segunda, se prepare financeiramente, é importante, tá? Se você vai abrir uma pet creche, tem que ter aí o arroz e feijão garantido por um bom tempo, né? Até que você comece a criar clientela e tal. Por mais que o mercado pet hoje está extremamente aquecido, toda empresa nova requer um caixa, né? É importante. E o terceiro é, não abrace o mundo, não abrace o mundo, não queira receber todos os tipos de cão na tua creche sem tu ter experiência, sem tu saber o que está fazendo. Tu vai entregar cachorro com machucado, tu vai entregar cachorro com problema. Então assim, vá até onde a sua perna alcança, tá? E a quarta e mais importante dica, venha fazer o nosso curso. Venha fazer o nosso curso, nós vamos abrir as vagas essa semana na super aula Pet Creche, turma cheia, como montar a sua creche do absoluto zero a mais de 100 cães por semana. Ao jabá aí, ao jabá. Eu tenho que fazer meu jabá, né, gente? Então, assim, é importante ter alguém para ajudar, tá? Eu sofri muito com coisas que não precisava, e se eu tivesse alguém para me orientar, enfim, para trocar ideia, seria muito mais fácil. Você acha importante ter um sistema de gestão dos clientes e horários? Olha só, eu tenho hoje um sistema caríssimo, tá? Chamado Excel.
Sim, eu estou hoje necessitando de um sistema financeiro para me ajudar. A gente já está com um volume grande, tá? E estou sentindo a necessidade e a gente está migrando para isso, tá? Mas até agora, foi só Excel, planilhas, coisas bem controladas, coisas bem feitas, fórmulas ali, mas planilhas simples, né? Não é uma coisa assim que eu vejo com tanta necessidade. Claro, tem que ter cadastro, tem que fazer o cadastro, tem que conhecer, tem que estar indo nesse cadastro de vez em quando, revisitando ele, chamando os clientes de novo, né? Então, assim, se tu acha que um sistema vai te ajudar, e claro que ajuda, né? E hoje tem sistemas baratos aí, mas hoje eu estou sentindo a necessidade, quase 7 anos depois, tá? Com uma gama de clientes aí já bem grande. Então, assim, eu não colocaria uma grana agora, no início, né? Se você está enxuto, não colocaria. Se tem uma graninha aí para gastar aí uns 200, 300 reais mensais para botar um programinha bala, mete ficha, tá tudo certo. Vai te ajudar, com certeza. Se for super facilitado, tô dentro. Olha, vai ser super. Sempre é, sempre é. Vai gostar, com certeza. Eu tive que abrir meu negócio já com técnico veterinário e eles cobram mensal. Sim, tá? Isso é obrigação praticamente no Brasil inteiro, tá? Você ter o RT. O que é o RT? O responsável técnico. É um médico veterinário que vai assinar para você ter, né, um negócio pet. E por vias de regra é um salário mínimo por mês. Tá? O que tu pode fazer? Se tu tem um veterinário parceiro, né, que já te conhece, enfim, que tu pode, né, falar com ele só, o que vocês acham aí, tá? Me dá uma mão, né? Daqui a pouco no primeiro ano cobra meio salário, depois vai aumentando um pouco e assim vai indo. Então, tudo é negociável, tá, gente? E para os veterinários isso às vezes é um ganho extra também, né? Por lei é um salário mínimo. Ele vai assinar o contrato contigo como se recebe um salário mínimo, porque é lei, não tem como ser menos, tá? Mas enfim, negocie, conversa, né? O máximo um não, tu já tem, então vai lá e tenta alguma coisa. Então foi assim que eu fiz aqui também. Então toca a ficha, faz parte do jogo. Mais alguma pergunta? Eu passei aqui, tu tá rindo, Camila. Não é moleza. Você acha importante ter sistema de gestão? Já vi essa. Aqui em São Paulo, já vi. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. Como fazer com as reclamações dos vizinhos? Bom, vamos lá. Primeiro, tá? A definição do local. O quanto menos ser em ambiente urbano, melhor, tá? Porque a gente sabe que vai gerar ruído, vai gerar barulho, né? Vai gerar cães latindo. Agora, eu pergunto pra ti, tá? Pet Mascote Clube. O quanto pra ti os cães incomodam? O quanto pra ti aquilo tá, né, te trazendo algum transtorno? Pra ti. Se pra ti já tá trazendo algum transtorno, tá? Tu imagina pros teus vizinhos. Então, eu passei por isso aqui, tá? Eu cheguei, teve uma fase que eu acho que mais ou menos uns 2 anos, assim, dentro de toda a minha história, que eu tive uns cães, e aí eu comecei a aprender muito mais sobre uma seleção, né, de alguns tipos de cães, que realmente eram muito difíceis, e esses cachorros acabavam se frustrando aqui dentro, porque a gente não tinha o controle ideal para eles, e eles vocalizavam muito, né, que são as linhas de pastores, linhas de border collies, né, então esse tipo de cão hoje eu tenho uma avaliação muito mais criteriosa para aceitar aqui. Tá? Por quê? Porque eu também estou entre uma zona urbana. Eu sou misto. Eu tenho dois vizinhos que fazem fundos com o meu negócio, né? O resto é só empresa. Mas eu tinha que tomar esse cuidado. Então, assim, se pra ti já tá barulhento demais, né? E eu digo barulhento é quando, se tem latido o dia inteiro, tem coisa errada. Tem coisa errada, não pode. Não pode. O manejo de cães não está certo, ou aquele cachorro não está apropriado para estar ali, né? Então alguma coisa tem que ser vista, né? Um cachorro que late demais, né, ele tem que ou um trabalho específico ou um trabalho mais específico fora da creche, tá? Então tudo tem que ser avaliado.
Mas enfim, sim, tu falou com as reclamações dos vizinhos, né? Então, sim, tem que pedir para o vizinho ser pontual, dizer qual o momento que mais está incomodando ele. Daqui a pouco ele dorme até as 9, ou dorme até sei lá que hora. E é um momento que daqui a pouco tu vai ter que cuidar, qual o dia que mais te incomoda e tal, para eu poder trabalhar pontualmente, porque daqui a pouco pode ser um cachorrinho específico. Então, conversar com esse vizinho, né, dizer que, ó, eu vou tomar uma solução, mas eu preciso então que tu me diga qual é o dia que mais te incomoda, né? Então anota para mim, para eu saber, porque daqui a pouco eu não estou percebendo, né? Então entra nessa linha assim de que realmente o problema pode estar contigo, né? Não entra na linha de que o vizinho que está sendo muito chato. E aí tu vai ver o que o vizinho vai falar. Ele vai dizer na quarta-feira e tal. Daí tu começa a filmar todas as quartas-feiras, né? E manda para ele, ó, essa foi a nossa quarta-feira hoje, como que foi? Foi melhor? Na outra quarta-feira tu filma de novo e manda para ele, olha, essa foi a quarta-feira agora, eu descobri que tem um cachorrinho aqui que realmente estava latindo mais, então comecei a trabalhar esse cachorro. Seja parte da solução, seja parte da solução, mostre com vontade de resolver o problema, tá? Se bater de frente, não tem solução. Geralmente bater de frente não tem solução. E também você vai filmar e vai mostrar para ele que daqui a pouco não tem problema nenhum, né? É um problema aceitável, né? É um cachorro que late esporadicamente e é uma pessoa que daí ela vai ter que aguentar, né? Dentro do horário comercial, ela vai ter que aguentar. Então daqui a pouco tu vai medir. Hoje tem aplicativos, inclusive no celular, que mede decibéis. Aí tu pode botar um celular lá paradinho, fazendo a medição, né? Por mais que não seja uma coisa que tu vai conseguir ser oficial, mas é alguma coisa. Né? Tu vai poder mandar para essa pessoa, olha, a gente não passou de 70 decibéis, que é o permitido por lei, tá aqui o aplicativo, eu filmei o dia todo e tal. Então também mostra isso para esse cliente, tá bom? Vamos lá, precisa de certificado de CRMV, Anvisa e bombeiro? Sim, bombeiro tu vai precisar fazer, para qualquer prédio comercial que tu tem, tu vai precisar de alvará de bombeiro, né? O PPCI que chama, né? CRMV também, tu paga aí uns R$ 600 por ano, tá? Pro CRMV. Anvisa, não, acredito que não lembro disso. Acho importante patentear o nome. Olha, gente, eu acho bacana, né? Tem muita gente aí, hoje em dia, por exemplo, com más intenções, tá? Eu não fiz isso. Não fiz, tá? A Dálmatas não fez isso. Mas eu tenho todos os registros de site, né? dalmataspetcare.com.br, escoladalmatas.com.br, há mais de 5 anos. Quando tu tem esses registros há mais de 2 anos, tu não perde mais a marca, tá? Só que, claro, eu posso me incomodar. Alguém pode ir lá e registrar alguma coisa e querer me incomodar via judicial. Mas como eu tenho isso e tenho como comprovar, eu não vou me incomodar. Na verdade, não vou perder o meu nome, né? Muito difícil que isso aconteça, porque eu já tenho todos esses registros há mais de 5 anos. Mas se você está abrindo agora e hoje esses crimes virtuais estão acontecendo muito mais fácil, com muito mais frequência, né? E essas pessoas mal intencionadas hoje têm muito acesso a isso, eu faria, tá? Então, se eu fosse abrir um negócio novo hoje, né, eu registraria a marca, tá? Acho que é bacana, não sei quanto é que custa, tá? Não faço ideia. Legal, valeu. Falando ainda sobre RT, é obrigatório ter uma sala de atendimento para esse veterinário? Não, ele não precisa atender no seu local. Ele tem uma carga horária, que se eu não me engano, tá 6 horas mês para estar lá no teu negócio. Tá? Então ele tem que estar lá, passar orientação, enfim, olhar o lugar, ver se está salubre ou não, né? Então ele tem que cumprir essa carga horária em decorrente do salário mínimo que vocês fecharam. Então são 6 horas, mas não, ele não precisa ter atendimento lá. Mas seria interessante, né? Seria interessante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não. Não. Então tá, galerinha. Por hoje é isso, né? Falamos aí sobre ser empresário. Agradeço demais a colaboração de vocês, as perguntas e a paciência. Muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda, Pet Crash Turma Cheia,
Vai ser quinta-feira às 8 horas da noite, uma super aula. Vai ser bem bacana, acho que vai ser bem agregador. E para quem quer entrar no ramo pet ou melhorar sua pet creche, né, entender daqui a pouco outros processos, entrar numa comunidade bacana, onde a gente vai debater isso, né? Isso eu acho muito importante, ter um mentor, ter pessoas engajadas com isso. Por favor, dia 12 assistam, né, a nossa super aula, e quem puder, e quem quiser, e quem tiver comprometido com isso, se inscreva no nosso curso que vai abrir. Tá bom? Grande beijo, ótima semana, e amanhã de manhã tem mais live, terça de noite tem mais live, quarta de manhã tem live, quarta de noite tem live, quinta de manhã tem live, quinta de noite tem super aula, sexta de manhã tem live só de tirar dúvidas, e sexta de tarde, tardezinha, 19 horas, tem live só de tirar dúvidas também, para quem quiser saber mais sobre o curso. Na sexta-feira vamos falar tudo que você precisa também, tá bom? Espero vocês lá comigo nessa grande jornada. Obrigado por estarem aí, ótima semana e até mais. Beijo!